Vamos falar um pouco sobre o artigo A Discussão como Ferramenta para o Processo de Socialização e para a Construção do Pensamento, que tem como perspectivas os pensamentos de Piaget. Segundo uma visão piagetiana, a criança não é uma folha em branco a ser preenchida pelo meio, mas a criança é vista como fonte de conhecimento. Quando aberta às novas possibilidades, ela cria o seu conhecimento e conteúdos novos. A educação cabe provocar na criança a busca pela novidade e a criatividade. Nesse contexto, a discussão e o diálogo na escola se tornam ferramentas para a construção do pensamento e da socialização. A discussão foi considerada por Piaget como um dos elementos que permitem evoluir do egocentrismo, característico da mentalidade de criança pequena, para a descentração. Sendo assim, através dela, a criança vai construir a autonomia do ponto de vista intelectual e a cidadania do ponto de vista social. Mas afinal, o que significa discutir? O que é importante na discussão? A fala, a liberdade para se expressar? A oposição argumentativa? Muitas vezes as discussões provocam confusões intelectuais e confrontações emocionais. Então, por que discutir? Bom, a discussão é um elemento importante daquela pedagógica que pretende desenvolver o pensamento das crianças, a cidadania, a democracia, ou seja, o direito de expressar ideias num espaço coletivo e público. A discussão surge a partir do embate entre as coisas e entre os outros, que produz um intercâmbio de pontos de vista. Sem a discussão, as pessoas permaneceriam num estado de conformismo total, ou não haveria desenvolvimento da comunicação e das relações sociais. Vale ressaltar que a discussão necessita de disciplina, uma vez que sem ela pode se tornar apenas polêmicas e rivalidades. A cada etapa da vida, da criança ao adulto, a curiosidade leva um movimento interno e forma provisoriamente um domínio individual de explicação. Explicamos as coisas para nós antes de explicarmos aos outros. Claro que há pessoas que preferem não dizer nada aos outros, permanecendo num verdadeiro egocentrismo. Mas normalmente esse estágio é seguido de um movimento social. O choque do pensamento, que vem do meio social, particularmente o conflito provocado pelos pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema, leva o sujeito a sair de si mesmo e a procurar compreender melhor sobre o assunto. Do ponto de vista do desenvolvimento do indivíduo, Piaget não só afirmou, mas também provou cientificamente que o adulto e a criança são diferentes. No início, a criança é egocêntrica, porque não pode compreender o outro nem cooperar com ele numa estrita reciprocidade. No estado egocêntrico, o pensamento fica preocupado em satisfazer o eu e os seus desejos. Para chegar à verdade objetiva, a criança deve aprender a discutir e a compartilhar pensamentos. Outro aspecto importante, o indivíduo não nasce cidadão, torna-se cidadão pela aprendizagem. A cidadania é o produto da educação. Para se preparar à aprendizagem da cidadania, é necessário ter a garantia da democracia. O debate é constitutivo da democracia. Não podemos aprender a democracia se não aprendemos a discutir. Ou seja, é necessário ter regras que permitam a discussão. A solidariedade age como fator democrático. A solidariedade está presente de duas formas. Primeiro, porque as crianças podem, pelas argumentações, favorecer a compreensão pessoal e do grupo. E as crianças entendem que o grupo não é um obstáculo à compreensão. Pelo contrário, o grupo permite um enriquecimento pessoal, além de experimentarem a tolerância e a importância de ouvir a ideia do outro. Como se pode ver, a interação social é fundamental. O conflito cognitivo, que provoca a diversidade dos pontos de vista, permite que os alunos se questionem, duvidem, problematizem, proponham soluções, critiquem as alternativas sugeridas e identifiquem critérios para achar a solução mais coerente. A educação para Piaget consiste em levar a criança a pensar por si mesma e a se posicionar em relação aos outros, permanecendo ao mesmo tempo aberta às opiniões alheias. Essa é a condição para que a democracia funcione e a pesquisa científica seja feita. Para educar as crianças livres e responsáveis, é necessário que assumam responsabilidades. Para ser respeitado pelo outro, é preciso começar por respeitar os outros. Para desenvolver o espírito crítico, deve-se aceitar ser criticado. Para educar para a democracia, deve-se transformar as escolas em lugares de vida,
onde predomine a atitude democrática. Porém, o mais importante é que a democracia não seja imposta, mas reinventada pelas crianças.